Pessoal, o assunto hoje mais uma vez é papo sério. Eu venho trazer aqui para vocês atualizações sobre o cenário econômico do Brasil e do mundo, crise diplomática que se estabeleceu entre o Brasil e os Estados Unidos, a taxa de juros do Brasil que foi mantida em 15% e como a gente pode se proteger e não ser prejudicado num cenário como esse. Muitos investidores estão preocupados, tem gente me procurando, querendo saber o que a gente faz, quais são as oportunidades, o que a gente pode fazer nesse momento. Então calma, me acompanha nesse vídeo aqui que hoje a gente vai falar sobre todos esses aspectos. Mas antes, se você ainda não é inscrito aqui no canal, já aproveita agora para se inscrever. Estamos crescendo muito o nosso trabalho aqui no YouTube. Também me siga nas redes sociais, no Instagram, no TikTok e deixa o seu comentário aqui com a sua opinião, com as suas dúvidas. Compartilha também esse vídeo e deixa o like aí para me ajudar. Então, sem mais delongas, pessoal, vamos falar sobre o cenário, o que está acontecendo. Na semana anterior eu trouxe aqui para vocês o início de toda aquela confusão, a guerra que se estabeleceu no lado diplomático, né, no ponto de vista político e econômico entre o Brasil e os Estados Unidos. E a gente teve várias atualizações, coisas que já se concretizaram, que já aconteceram e inclusive que trouxeram um baita alívio aí para muita gente, tá? A primeira coisa, pessoal, é que o Trump assinou o decreto, então a gente já entrou no mês de agosto, agora já está valendo a imposição aí das tarifas de 50% que o presidente americano estabeleceu. Trazendo aqui para vocês a notícia, né, em primeira mão, Trump assina o decreto que impõe tarifa de 50% ao Brasil, mas com várias exceções, olha só. Que loucura. Isso aqui, pessoal, foi boa notícia para muita gente, mas teve vários setores que ficaram de fora da tributação e isso aí gerou um baita de um alívio, né? Porque a tensão, ela estava nesses aspectos particulares. Muitas empresas iriam sofrer demais, iriam ficar com negócios praticamente inviabilizados e várias delas ficaram de fora aí nessas isenções. Aqui mais uma notícia, né, pessoal? A taxa de 50% contra o Brasil tem uma longa lista com quase 700 exceções. Olha só alguns exemplos de produtos que ficaram de fora aí nessas isenções. Tá? Artigos de aeronaves civis, a gente falou sobre isso, falou sobre o caso da Embraer, né? Aqui a Embraer se salvou, tá? Agora as ações já se recuperaram, o negócio já voltou, então por conta disso aqui, os negócios da Embraer aí estão praticamente intactos. Veículos e peças específicas, aparelhos eletrônicos, produtos específicos de ferro, aço, alumínio, cobre, fertilizantes, produtos agrícolas e de madeira, inclusive ali embaixo, ó, dá até para ver aqui pequenininho, ó, suco e polpa de laranja, né? O Brasil é um baita exportador de suco de laranja para os Estados Unidos e a gente sabe muito bem que o americano, ele adora comer bacon, ovos e suco de laranja no café da manhã, né? Então não tinha como eles ficarem sem o suquinho de laranja, obviamente. O presidente Trump não é louco de deixar o americano sem o suco de laranja dele. Mas apesar das exceções, pessoal, teve gente que não foi isenta. Setores que vão ser afetados na realidade e isso aí pegou em cheio o Rio Grande do Sul. Muitos de vocês já sabem, me acompanham aqui nas redes sociais também, sabem que eu sou do Rio Grande do Sul, sou gaúcho, falo aqui da região de Porto Alegre e gosto também de trazer atualizações sobre isso, né, sobre a economia aqui do nosso estado. E o setor que mais vai sofrer com essas tarifações vai ser o setor industrial. Aqui estou mostrando um estudo para vocês, pessoal. Ó, mesmo com exceções, o tarifaço do Trump deve impactar 85% da produção industrial do Rio Grande do Sul, aponta estudo. Aqui, gente, olha quem vai estar dentro dessa lista aí de setores que vão ser tarifados, tá? Setor de armas de fogo aqui no Rio Grande do Sul tem um grande polo de produção de armas de fogo com a Taurus e as empresas aqui do setor, elas vão sofrer porque exportam muito para os Estados Unidos e não ficaram dentro da lista de isenções. A indústria do tabaco, madeira, móveis, arroz é muito forte a produção aqui no Rio Grande do Sul e a metalurgia e os produtos metal mecânicos aqui no Rio Grande do Sul também vão ser muito afetados. No fim do dia, o que isso aí vai gerar para a economia brasileira são distorções, pessoal. Quando o tributo ele é feito dessa forma, né, cheio de emendas, cheio de isenções, cheio de exceções à regra, na prática ele desestimula determinados setores e mantém outros setores com uma lucratividade atrativa. Então o imposto, além de tudo, ele ainda tem esse poder. E aqui no Brasil, vocês já me ouviram falando desse negócio, né? No nosso caso aqui da porta para dentro, a gente tem um baita problema de organização, né? De complexidade no que diz respeito aos impostos. E quando isso vem de fora é a mesma coisa, né? Vai ficar um sistema complexo, um sistema que vai ficar dispar, né? Cheio de distorções, cheio de coisas erradas por causa desses estímulos aqui produtivos que vêm a partir de um novo imposto. Isso aqui provavelmente vai ter impacto nas taxas de emprego, vários postos de trabalho podem ser fechados, as empresas vão produzir menos e como consequência vai afetar o dia a dia aí das pessoas. E além de todos esses impactos do ponto de vista econômico, teve também atualizações no campo político. A gente teve
os Estados Unidos aplicando a Lei Magnitsky contra o Alexandre de Moraes. Isso aí foi concretizado, aumentou muito as tensões, né? O clima esquentou no campo de vista político. Na prática, o que vai acontecer agora é que o Alexandre de Moraes ele não vai ter relações financeiras nenhuma com os Estados Unidos. Ou seja, ele não pode ter contas bancárias lá, não pode ter ativos por lá. Ele teve o visto dele negado, o passaporte dele não serve mais para entrar nos Estados Unidos. E ele também não vai poder consumir serviços de empresas americanas. Então ele não pode ter cartões de crédito, Visa nem Master, não pode ter conta na Amazon, na Apple, na Meta, no Google. Então a vida dele ficou bem mais complicada, tá? Inclusive, isso gerou até uma certa confusão para os bancos brasileiros, porque fora a Caixa e alguns outros bancos muito menores, quase todos os bancos brasileiros têm relações com os Estados Unidos. Itaú, BTG Pactual, Santander, Bradesco, todos eles têm uma filial, uma sede que faz negócios nos Estados Unidos. Então ficou meio nebulosa essa relação, né? Se, por exemplo, dá para manter a conta do Alexandre de Moraes aberta num banco como esse. O próprio Banco do Brasil, que é onde praticamente todos os funcionários públicos têm conta bancária, ele também tem uma filial que atua nos Estados Unidos. Então essa relação ela não está muito clara ainda, se para os bancos brasileiros isso pode gerar algum problema, inclusive até saiu notícia sobre isso. Ó, trago aqui para vocês em primeira mão, bancos definem roteiro das operações liberadas e bloqueadas de Moraes depois das sanções de Trump. O grande temor aqui sobre isso tudo, pessoal, é que se porventura um banco ele faz alguma coisa que está desenquadrada, está ilegal, mesmo que ele saiba que existe esse risco, essa sanção ela pode se estender para esse banco. E aí o banco perder totalmente a relação que ele tem lá com os Estados Unidos. E aí, para um caso de banco, é perda de dinheiro, é prejuízo certo. Então, obviamente, os bancos não querem correr esse risco, querem fazer tudo direitinho e também evitar uma possível escalada das sanções. Em último caso, eu até comentei sobre isso no vídeo anterior com vocês também, poderia, né, acarretar numa saída dos operadores brasileiros do sistema SWIFT, que é o sistema de compensação dos dólares no mercado internacional. Então, se porventura isso aí acontecer, seria de fato uma escalada muito grande do conflito, das tensões e que prejudicaria na veia o Brasil. Seria um problema de ordem aí muito séria. Mas por enquanto ainda os bancos estão avaliando isso para não fazer nada de errado e é só especulação mesmo, não tem nada concreto nesse sentido. E agora falando dos impactos no mercado, né? A gente teve uma resposta do dólar. O dólar ele deu uma valorizada no início de toda essa confusão, mas agora ele já está mais ou menos estável no patamar ali de 5,55, 5,53 mais ou menos. Aqui o que eu estava falando para vocês, ó, o dólar aqui subiu bastante lá no início do mês, mas agora ele já está mais ou menos estabilizado, né? Então esse mês aí de julho e início de agosto, o dólar aí deu uma valorizada, mas agora já está num patamar aí mais tranquilo. O impacto negativo mais sério, ele aconteceu na Bolsa de Valores aqui do Brasil. Essa sim sofreu bastante, foi um mês de forte queda esse mês passado agora de julho, como reflexo aí do aumento das tensões, do aumento dos riscos e principalmente da saída de capital estrangeiro aqui do Brasil. Trazendo aqui na tela para vocês, né, o Ibovespa no último mês aqui, ó, começou o mês de julho, caiu muito, caiu cerca aí de 4,5% o índice como um todo aí nos últimos 30 dias. Isso aqui sempre surge aquela questão, né? Pô, Thiagão, então quer dizer que a Bolsa brasileira tá barata? Quando a gente olha para os múltiplos, para os indicadores, muitas vezes a gente chega nessa conclusão, né, de que a Bolsa brasileira realmente tá barata. Só que a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Sempre respeitar o perfil de investidor, não sair investindo só porque ouviu uma dica de alguém aí na internet. Sempre fazer uma coisa mais estruturada. Mas com certeza, se você tem perfil, se você pode ter um horizonte de longo prazo, a Bolsa brasileira com certeza tem excelentes oportunidades de empresas muito lucrativas e que estão com esses patamares de preço aí bastante descontados. E um outro ponto super importante que também aconteceu agora recentemente, a manutenção da taxa de juros aqui no Brasil no patamar de 15% ao ano. O Banco Central publicou a nova taxa Selic, ela ficou estagnada depois de várias reuniões já de alta, então isso sinaliza pra gente o fim do ciclo de alta na taxa de juros. Ainda não é a notícia que a gente quer, né? Uma notícia positiva de juros futuros caindo, da incerteza diminuindo, mas já é pelo menos o fim do ciclo de alta, né? Isso aí traz uma certa tranquilidade aí para os investidores. A perspectiva que a gente tem para o futuro é de que se continuar tudo certo, a inflação sob controle, que a gente não tenha nada externo que atrapalhe esse planejamento, possivelmente no ano que vem a taxa de juros pode começar a diminuir um pouco, baixar desse patamar tão alto como a gente está vendo hoje. Aqui na tela para vocês, pessoal, então, ó, taxa básica de juros, o histórico recente aí, a última reunião, o Banco Central publicou aí 15% de taxa de juros ao ano, né?
a gente tinha aqui nas últimas reuniões, ó, sempre um aumento, né? Tava lá em 10,5, 10,75, foi subindo, aí chegou lá em 14,75 e agora por último 15% ao ano é a nossa taxa de juros vigente atual. Inclusive, pessoal, essa semana vai sair lá no nosso canal Dinheiro na Mesa, que é um programa semanal que a gente faz falando sobre taxa de juros, tá? Eu e meu colega o João, a gente vai responder uma questão especificamente sobre isso, então acompanha também esse outro projeto que a gente tem lá, vou deixar o link aqui na descrição para vocês verem também. E aí nesse cenário como um todo, né, pessoal, uma coisa que ainda é uma oportunidade, que é evidente, que todo mundo sabe, todo mundo enxerga, é a parte de renda fixa, a parte de títulos públicos principalmente. Disclaimer importante, isso aqui não é nenhuma recomendação, né? Você deve conhecer o seu perfil, entender os seus objetivos, se possível contar com ajuda profissional para fazer esses investimentos, mas eu vou comentar agora aqui sobre os títulos do Tesouro Direto, que ainda estão com taxas muito altas, vou mostrar todos os dados aqui para vocês sobre isso, mas que antes de investir em qualquer coisa você precisa conhecer bem todas as características do investimento e tomar sua decisão de forma acertada. Então, gente, dá uma olhada aqui o que a gente tem nos títulos do Tesouro, tá? A gente tem aqui, ó, o Tesouro IPCA mais 2050, que é o famoso Tesouro IPCA, né? O Tesouro IPCA mais com vencimento daqui 25 anos, ele está pagando ainda IPCA mais 6,90, praticamente IPCA mais 7, né? O 2040 está pagando ali, ó, IPCA mais 7,09. Isso aqui significa, pessoal, que se você investir nesse negócio e levar até o vencimento, ou seja, até 2040 ou 2050, 15 anos ou 25 anos no futuro, o seu dinheiro ele vai ser corrigido por toda a inflação do período e mais 7% ao ano. Então a gente está falando o seguinte, se a inflação nos próximos anos for em média aí 6% ao ano, o seu investimento vai render por todo esse período em torno aí de 13% ao ano. Gente, isso aqui é muito rendimento, é muita taxa, como a gente costuma brincar no mercado financeiro. É muita taxa, cara, é muito rendimento, não tem como negar. Quando os investidores estão olhando para projetos mais arriscados, por exemplo, construindo um empreendimento imobiliário, uma empresa, muitas vezes uma operação ela não rende 13% ao ano. E é por isso que a taxa de juros ela é esse freio de mão para a economia, né? Esse negócio aqui ele compete com os projetos de longo prazo. Muitas vezes o empresário, o cara que tem dinheiro na mão e poderia empregar em projetos produtivos, ele abre mão desse negócio. Ele fala, cara, eu não vou correr esse risco, eu vou deixar o dinheiro aqui na renda fixa rendendo. Porque se eu só deixar ele parado aqui, eu já vou ganhar essa baita taxa de juros, né? Se ele investir em outra coisa, por exemplo, aqui ó, um Tesouro Selic, pô, se ele só investir no Tesouro Selic com liquidez diária, sem risco nenhum, ele vai estar ganhando 15% ao ano. É muita coisa, é uma rentabilidade altíssima. O mesmo vale aqui também para um pré-fixado. Ele pode pré-fixar o rendimento dele em praticamente 14% ao ano, aqui ó, até 2032, né, rendendo 13,77%. Sem fazer esforço nenhum, ele só compra um título lá, o risco que ele tem é o risco soberano do governo e o negócio vai pagar ali 13,77% ao ano. Um detalhe muito importante é que todos esses títulos aqui, com exceção do Tesouro Selic, ele tem a chamada marcação a mercado. Então, você não pode investir nesse negócio achando que ele vai crescer bonitinho em linha reta. Na verdade, ele vai oscilar ao longo do tempo. Isso aqui é um tema que eu já falei aqui no canal, tem outros vídeos aqui falando sobre isso. Então, se informem antes de sair investindo, tá? Porque pode, inclusive no curto prazo, vocês terem perda de dinheiro num investimento como esse. Então, ele não é absolutamente conservador, não é um investimento aí que vocês vão só ver crescimento dia após dia, tá? Beleza, pessoal, pontuamos o cenário, falamos de dólar, falamos de bolsa, falamos também de taxa de juros, de renda fixa, mas e agora, cara? Onde que a gente pode investir nesse segundo semestre de 2025, considerando todo esse cenário que a gente está vendo, essa crise, essa turbulência? Vamos falar sobre isso a partir de agora. O primeiro ponto que a gente precisa saber, gente, é que ainda tem muita incerteza no cenário, tá? Pode ser que a gente tenha escalada aí na crise institucional, pode ser que a gente tenha mais sanções, mais retaliações, então não dá para tomar partido, isso inclusive é um grande erro, tá? A gente investir querendo apostar num cenário político, em alguma coisa que pode acontecer no futuro, isso aí é prejuízo certo. O que a gente tem que fazer é uma coisa mais estruturada. Um outro ensinamento muito importante que eu tenho para trazer para vocês, pessoal, é que no campo econômico, assim como em várias outras coisas da vida, a incerteza é a pior coisa que pode ter. Às vezes é muito melhor a gente ter uma notícia ruim do que não ter notícia nenhuma. Porque quando a gente tem um cenário ruim, a gente sabe que o cenário tá ruim e sabe o caminho para sair daquele cenário. A gente sabe o que pode fazer, o que precisa ser feito. Agora, se a gente tem um cenário incerto, aí a gente não sabe o que fazer. A gente precisa ficar esperando o próximo capítulo. E essa tensão, ela trava. Eu tenho certeza absoluta que se você aí que tá me assistindo agora, se você já fez um negócio, por exemplo, já comprou um imóvel, já comprou um carro, se você se sente inseguro, você não dá o próximo passo. Deixa a sua opinião aqui nos comentários, me conta a sua história aí, me fala se você já teve algum momento que você ficou com incerteza, ficou inseguro
futuro e acabou deixando aquele negócio em stand-by. Eu tenho certeza que você ou alguém da sua família já teve algum caso como esse. E isso aqui em larga escala também vale, pessoal. As empresas, os negócios, o próprio mercado financeiro, se existe essa incerteza, essa insegurança, novos negócios não acontecem, eles não saem do papel. Então é por isso que na economia a notícia ruim às vezes é melhor. Às vezes é melhor saber o que está acontecendo, mesmo que seja um cenário ruim, do que ficar nessa incerteza, essa lenga-lenga. Agora voltando, para o cenário brasileiro, a gente ainda tem esses riscos políticos, né? Tem essa incerteza que está acontecendo e por isso a gente não pode tomar partido, apostar em alguma coisa, apostar em algum caminho. Isso aí é certeza de que a gente vai fazer mau negócio. Então a gente tem que fazer um negócio que seja mais estruturado e que seja blindado de cenários diferentes como esse. E aí como que a gente faz isso na prática? Com aquele clichê de sempre. O pessoal odeia quando eu falo isso, mas é a pura verdade. Diversificação. Como é que a gente pode diversificar um investimento? Tendo uma carteira, tendo vários ativos diferentes, tendo uma parte em renda fixa, uma parte em renda variável, uma parte em fundos imobiliários, uma parte em exterior, uma parte em criptomoedas. Se a gente monta esse time de futebol, né, com zagueiros, com laterais, com volantes, com atacantes, sempre vai ter quem está se protegendo e quem vai estar buscando melhores performances. Então é assim que a gente se protege, é assim que a gente faz direito, é a gente tendo uma alocação estrutural e sendo fiel a essa estratégia. E para você que já tem um patrimônio mais consolidado, já tem a sua riqueza formada, você pode começar a pensar em diversificação também em outros aspectos. Por exemplo, você pode tirar uma cidadania estrangeira, você pode ter um plano B, uma rota de fuga, uma identidade de outro país, uma conta bancária no exterior, deixar alguns dólares lá, comprar um imóvel no exterior. Porque se aqui no Brasil a gente tiver uma escalada nesses problemas, digamos que a gente entre numa crise muito grave, sem precedentes na história, você já tem para onde correr, você já tem uma vida paralela, entre aspas, pronta para você recomeçar. Isso aí é um planejamento patrimonial de altíssimo nível, pessoal. Então, se você está perdido, se você quer ter essa segurança, quer montar um planejamento para o seu patrimônio, para o seu portfólio de investimentos, entre em contato com a gente, o link está aqui na descrição. Se você já tem mais de R$1 milhão, é comigo mesmo que você vai conversar, eu vou entrar em contato pessoalmente contigo. E se você ainda está em fase de construção de patrimônio, alguém da minha equipe de consultores vai conversar contigo para bolar essa estratégia também. Então, pessoal, para a gente encerrar, mais uma vez, esse cenário todo ele escancara que a gente precisa se planejar, precisa se proteger. E eu tô aqui para isso, contem comigo sempre, seja aqui nos conteúdos, seja nas redes sociais ou ajudando você individualmente através da consultoria de investimentos. Mesmo se você é um investidor mais conservador, se você tem essa insegurança, é muito importante se proteger, fazer o seu planejamento patrimonial e diversificar os seus investimentos, mesmo que seja aos pouquinhos, mesmo que seja do seu jeito. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, já deixa a sua opinião aqui nos comentários, compartilha esse vídeo, também não esquece de deixar o like, se inscrever aqui no canal. Um grande abraço a todos e até a próxima!